com muita alegria que fui recebido e que recebi também o convite. E me coloquei a trazer um texto, a trazer um tema ao partir do pão, que por vezes é conhecido de muitas pessoas. Quando nós vamos estudar os evangelhos, lá nós encontramos essa passagem essa que também conhecemos como sendo a estrada de Emaús. Mas o importante dessa mensagem de hoje não é nós olharmos propriamente dito para a mensagem. É olhar a maneira como nós temos olhado para ela, como nós temos sentido, como na prece inicial estamos nós sendo olhados e também amparados pela própria espiritualidade. Estamos numa doutrina que nós chamamos de libertário, que nos convida a conhecer a verdade das coisas, mas por vezes no próprio caminhar nós deixamos aí as informações preciosas abandonadas, porque vamos nos movimentando para lá e para cá, que nós não entendemos ainda aquilo que de fato importa. Então a grande mensagem de hoje é que nós possamos olhar, para a passagem, extraindo aquilo que a própria doutrina nos traz com tanto benefício. Porque nós vamos analisando e pensando o que nós temos feito enquanto espíritos no mundo. Falamos da nossa programação espiritual, mas é preciso que nós pensemos como temos olhado para as mensagens que temos recebido. Porque senão nos colocamos apenas a administrar os bens divinos, a administrar as coisas do Cristo, ou então por vezes a repetir aquilo que Jesus falou tempos atrás, e agora com a própria doutrina espírita estamos copiando aquilo, ou as frases que o próprio Espíritos superiores tem nos enviado. É preciso trazer a nossa intimidade, a começarmos a sentir aquilo que de fato importa. Fazendo a leitura do livro Paulo e Estevão, Emmanuel coloca ali no prefácio a importância de compreender que as obras recebidas pelos Espíritos são obras que precisam ser analisadas como Espírito. No Espírito de Jesus, no sentimento que Jesus nos convida a estar. A dizer então que o nosso movimentar, o nosso caminhar, precisa ser analisado. Não apenas quando estamos em quatro paredes, não apenas quando nós estamos aqui algumas vezes na própria semana, mas em todos os campos, em todo local, a pensar que somos um ser espiritual, tanto aqui quanto fora, que aquilo que nós chamamos como altar, ou como nós chamamos de centro de casa, não é somente aqui, é em todos os locais, em todos os lugares, em todas as horas. Por isso ainda trazemos, diante dessa fala, a importância de compreender como nós temos recebido os ensinamentos. Falamos aqui no começo sobre o próprio Cohen, mas é preciso que nós estejamos muito mais do que apenas presos às letras, que nós nos coloquemos a mergulhar e sentir aquilo que os ensinamentos tanto têm nos chamado. Porque senão nós passaremos sem nos transformar. Se nós buscamos essa evolução, esse crescimento que nós tanto falamos, é preciso analisar como isso acontece, diariamente, passo a passo, ainda que tijolinho por tijolinho, ainda que etapa por etapa, ainda que nos pequenos atos, mas compreender a maneira como Jesus nos convida a olhar. Porque o Jesus, por vezes, misturamos ao próprio Evangelho, mas Jesus não é o Evangelho. Os Evangelhos são os ensinamentos de Jesus para cada um de nós. A pensarmos então que Jesus é aquele que vem para nos convidar ao aprendizado, não apenas para repetirmos. É preciso então olhar para Jesus nessa figura de instrutor, de professor, de mestre, a não somente lermos, porque como Paulo mesmo coloca ainda no prefácio de Paulo e Estevão, somente a letra mata, mas o Espírito vivifica. A dizer para nós a necessidade de percebermos como seres espirituais que somos, a necessidade de olharmos e sentirmos o que o plano espiritual nos convida. Ainda que pela dificuldade, ainda que a pensar qual seria os desígnios de Deus para cada um de nós.
Porque por vezes imaginamos estar num coletivo, na própria sociedade, e é preciso analisar o nosso papel. Analisar aquilo que nós trazemos como missão, não missões grandiosas, ainda que no canto do nosso lar, ainda que no canto do trabalho, no trânsito, na sociedade. A pensar como é que nós temos nos movimentado ou agido diante daquilo que Jesus nos ensinou e nos convida a ser. Porque muito bonito fica quando lançamos o olhar ao Evangelho, mas muito difícil se faz permanecermos nele. Como Bezerra nos convida, é muito fácil adentrarmos ao apostolado, mas muito difícil seguirmos, porque vamos encontrando dificuldades. A todo instante percebemos ali movimentos que nos desanimam. O desânimo que destrói aquilo que nós viemos a fazer pelo próprio comodismo, ou a olhar pelas próprias forças contrárias que nós vamos sentindo, mesmo que nos corações próximos, que vão dizendo que estamos no caminho errado, que estamos nos entregando muito, estamos muito preocupados conosco mesmo, estamos vivendo muito pouco o mundo lá fora. É nesse olhar e nessa perspectiva que Jesus vem então nos ensinar, não pela sua morte, mas Jesus vem nos ensinar pela sua vida, pela maneira como ele se coloca posterior à própria desencarnação. Porque estamos a buscar ainda um Cristo na cruz. Por isso a pensar, se nós levamos o olhar a Jesus, ainda na condição da morte, porque se falamos na doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, se nós falamos de reencarnação, se nós falamos na condição que nós estamos, é preciso que nós levemos essa condição também ao Cristo. Conhecer Jesus não mais apenas pela carne, não apenas por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele nos convidou a aprender e agora colocar em prática. É preciso não mais buscar então Jesus da cruz que tanto temos buscado e perceber o convite ao Cristo vivo dentro de nós, naquilo que a própria doutrina espírita nos chama a ser, a pensar a cada um de nós como o próprio livro dos Espíritos nos uns mais, outros menos. Mas aqueles que mais avançam são aqueles que estão mais resignados, aqueles que estão mais confiantes naquilo que Deus tem nos mandado. A pensar como temos aceitado tudo aquilo que chega até nós. Como nós temos aceitado as contrariedades do mundo. Por isso, vamos iniciar a pensar justamente nas 3 aparições do Cristo posterior ao seu desencarne na cruz. Porque se para nós a cruz é algo muito chocante, olhando pela perspectiva divina, talvez seja um dos maiores ensinamentos que nós já vimos e veremos, que precisa nos transformar. Jesus é aquele que anuncia que retornaria ao 3º dia, dizendo aos discípulos, aqueles que estavam ao seu redor, aprendendo com ele, que ele passaria por tudo que ele passaria e que depois ele voltaria. Mas os discípulos ainda se colocam na dúvida quanto a isso. Assim como nós, como quando olhamos pela própria doutrina, naquilo que a doutrina vem nos trazer, a trazer na própria esperança, na própria fé, como nós temos agido diante das informações que batem a nossa própria consciência, a acústica da nossa alma. Como temos sentido, vivido, presenciado a doutrina espírita, a pensar no que nós somos como espíritos e o que precisamos desenvolver enquanto nessa caminhada. Jesus então desencarna, passa pelo processo da crucificação. No 3º dia, inquietos, Maria de Magdala é aquela que se coloca a buscar o Cristo lá no Calvário, lá no sepulcro. E como nós sabemos, a maioria de nós, ao chegar até lá, ela encontra a pedra removida. Ela encontra o Cristo que chega até ela, anunciando a necessidade de falar aos discípulos quanto de fato o cumprimento daquilo que ele havia anunciado. Outras 2 mulheres passam a não acreditar e também se colocam nesse papel de ir até o sepulcro e ver se encontrava o resto do corpo do Cristo.
Mas chegando lá, encontra uma pessoa que vai dizer por que é que busca aquele que vive entre o mundo dos mortos. Porque nós estamos acostumados a dividir antes de Cristo e depois de Cristo. A pensar no Cristo muitas vezes histórico, muitas vezes na relação da religião, mas muito pouco dentro de nós, na nossa própria intimidade. As duas, então, também chega lá, Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, e também não encontra Jesus. E retorna para aquele agrupamento com os discípulos, a anunciar que de fato aquilo que Jesus tinha dito realmente acontecera. Eles se colocam a duvidar um pouco. Será que realmente é isso? Será que não? Assim como nós, ante tudo aquilo que nós vamos vivenciando e que hoje presenciamos mais de perto com o ensinamento espiritual. E nós nos colocamos, será que é verdade? Será que pela própria fé, pela própria razão, nós não teríamos condições de compreender a mensagem mais profundamente? Ou será que nós estamos agindo de acordo com aquilo que nós já aprendemos? Porque a pensar na própria fé, somos chamados a vivê-la com aquilo que Deus tem nos dado. Damos um passo e Deus coloca o próximo. Nós damos um passo e Deus coloca o outro. Mas nós nos limitamos, muitas vezes estagnados, esperando receber o que fazer a nossa própria parte. Ainda duvidando do que foi predito a cada um de nós. E que hoje o Espiritismo vem mostrar que de fato as coisas são assim. Mas nós vamos ganhar um destaque onde encontramos justamente o título ou o tema de hoje, porque logo após elas comunicarem então que o corpo do Cristo não estava, Simão Pedro se coloca aí junto a João ao sepulcro, chegando lá também não encontra o corpo, mas encontra alguns lenços, como a própria história, o próprio Evangelho de Lucas vai nos trazer. Ao retorno, então, a partir daí, começamos a trabalhar sobre o tema que trazemos hoje. 2 discípulos resolvem, então, abandonar aquele acampamento, saindo de Jerusalém e partindo para Emaús. Se colocam na estrada a conversar, a dizer sobre tudo aquilo que Jesus tinha anunciado. Jesus trazia, então, a mensagem de libertação, mas que com a morte, após o Cristo ter sido entregue, então, todas aquelas esperanças que eles traziam em Jesus tinha ido por água abaixo. E reclamava de tudo, porque agora tudo voltaria ao normal, tudo voltaria como antes. Perderam as esperanças que Jesus havia colocado no coração de cada um. E eles percebem um peregrino se aproximando deles, que adentra a conversa e começa a perguntar por que é que assim eles estão, reclamando, se lamentando, questionando quem era aquele que eles estavam a falar. E os apóstolos ali, os 2 discípulos, se colocam a dizer então que era Jesus. Como assim ele não sabia quem era? Que peregrino ele era de Jerusalém, que talvez fosse o único a não saber o que tinha passado com Jesus. E aquele peregrino vai dizer, mas será que tudo aquilo que ele passou, tudo que aconteceu com ele, não era merecido, não era necessário que fosse assim? E trazia explicações do próprio Evangelho sobre tudo aquilo que Jesus falava, mostrando o lado bom. Mas mesmo assim os discípulos seguiam se questionando, reclamando, ainda na presença dessa figura que os convidava então ao bom ânimo. E chegando próximo a Emaús, a uma aldeia onde eles estavam se deslocando, o peregrino faz sinal de que seguiria mais adiante. E os 2 o convidam então a adentrar a casa, a ficar com eles naquela noite, porque era noite e dali para frente a escuridão era perigosa. Convida ao movimento de ficar junto deles no lar. E o peregrino aceita. E no momento em que eles se colocam, então, a sentar à mesa, a fechar os olhos e a fazer a prece, eis que o peregrino toma o pão, o abençoa, o parte e entrega a cada um deles. É naquele momento em que os 2, então, percebem que aquele que andara com eles era Jesus. E ao abrir os olhos, Jesus desaparece.
mais uma vez. E eles começam a refletir como eles não haviam percebido a presença de Jesus enquanto a caminhada, enquanto a estrada em que eles estavam. Perceberam que o próprio coração deles fervilhava pelos ensinamentos que aquele vinha trazendo, mas somente a partir do pão materializado é que eles reconheceram Jesus. Convencidos então da aparição do Cristo, se colocam ao retorno mais uma vez a Jerusalém, voltando na condição inicial, para que pudesse contar aos discípulos sobre tudo aquilo que tinha acontecido com eles. E é sobre essa estrada simbólica entre Jerusalém e Emaús que nós vamos imaginar como nós deveríamos encontrar aí os significados para o depuramento, para o crescimento individual de cada um ante os ensinamentos de Jesus. Por que é que nós encontramos uma passagem como essa no Evangelho? Por qual motivo nós estaríamos a olhar para ela se não fosse a olhar com a profundidade do Cristo? Apenas dois discípulos e um peregrino na estrada? Ou será que Jesus queria nos transferir, depois de muitos anos, a pensar quantas vezes ele tem se aproximado de nós e nós não temos percebido? Então é preciso nós entendermos alguns símbolos e coloquemos isso na nossa vida pessoal. Porque dois discípulos que saem então do agrupamento já nos mostra aí que por vezes a mensagem do Cristo foi entregue a nós íntegra e nós começamos a dispersar. Nós começamos a olhar somente para aquilo que importa, pela nossa ótica. E por vezes queremos sair e esquecer justamente daquilo que ele nos convida. Esses dois peregrinos também saem da região de Jerusalém, que quando olhado pela própria significação, Jerusalém é a comunhão que nós temos para com Deus. É a felicidade espiritual. E Emaús vai simbolizar um destino de tristeza, de desilusão, de amargura, de desafios. São as escolhas erradas que nós vamos fazendo. Mas poderia ser apenas um discípulo, e foram dois. A dizer que, assim como Jesus nos convida, não adianta nós nos isolarmos da sociedade a pensar em acertarmos a nossa rota. Onde dois ou mais estiverem, lá eu estarei, vai simbolizar a cada um de nós a necessidade de percebermos que nós não podemos caminhar sozinhos. Que mesmo nos estados corretos ou nos estados equivocados que nós nos colocamos, estamos sempre a olhar a compreensão de um para com o outro. A pensar que solitários nós não conseguiremos desenvolver. Que a lei de sociedade nos convida a estarmos relacionados um para com o outro. E que nós não podemos fazer o papel do outro discípulo. Porque os dois iam reclamando. E o papel do bom cristão, daquele que compreende a própria esperança, precisa trazer então essa esperança aos companheiros de caminhada. Por que é que nós nos colocamos, por vezes, a reclamar junto? Quantas vezes alguém reclama e o outro lamenta? Parece que há uma competição entre reclamar da própria vida. E aí nós esquecemos dos desígnios divinos. Trazemos que seja feita a vossa vontade como uma parte decorada de uma oração que deveria acontecer pelo próprio sentimento, pelo próprio coração, e não apenas pelos movimentos mecânicos do próprio lábio. É preciso olhar que enquanto estamos nós perdidos na lamentação, reclamando, nós não vamos percebendo as belezas da vida, a pensar nos próprios dons divinos que cada um de nós recebe e não coloca a desenvolver. Porque na caminhada, enquanto um lamenta, o outro leva a consolação. Quantas vezes, com toda certeza, ao olhar a história, o Cristo não apontava as coisas boas do caminho, mas eles, cegos, não percebiam Jesus agindo naquele momento. Até sentiam o coração fervilhando, assim como nós, por vezes, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a mensagem da doutrina espírita, criamos aquele ânimo, mas logo deixamos cair, como se estivéssemos nós preferindo ainda as tentações do mundo
nos colocando nos caminhos errados. Quanto mais nós colocamos a olhar o lado ruim, mais nós vamos nos afastando daquilo que Jesus nos convida. Não apenas a olhar para a passagem, mas nos conectar à própria intimidade de Jesus, a nos tornarmos mais íntimos, porque Ele segue conosco a todo instante, como olhado até no capítulo 6 do próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, as vossas almas não estão abandonadas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio do vosso pensamento. Mas nós imaginamos estar abandonados ante os desafios do mundo. E ao invés de buscarmos o canto silencioso, a nos conectar com o nosso íntimo, nós preferimos buscar aqueles que estão a fazer barulho na própria sociedade. Porque Jesus também disse no caminho: vocês são tolos e lentos, porque estão a ouvir ou a acreditar no que trazem os profetas. Jesus trazia a mensagem verdadeira. A doutrina espírita nos convida à verdadeira verdade. E nós estamos a olhar o mundo lá fora e acreditar em tudo aquilo que lá fora diz. E vamos nos distanciando. Ao invés de nos recolhermos na informação e nos transformarmos, buscamos ainda seguir pelos profetas do mundo. Eles fizeram a pergunta a Jesus: parece que somente você não ouviu falar sobre tudo aquilo que aconteceu? E por que é que eles se lamentavam? Por que é que as esperanças foram perdidas? Porque assim como muitos de nós, buscamos ainda Jesus pelas facilidades do mundo, esperando que Jesus vai resolver os nossos problemas. Enquanto nós não nos posicionarmos de uma forma diferente, nós ficaremos presos nessa estrada simbólica. Porque Jesus é aquele que traz a ferramenta e diz: trabalhemos. A doutrina espírita é aquela que vem e fala: é preciso trabalhar, é preciso plantar, somente colheremos aquilo que plantamos. E nós ainda estamos a olhar no terreno do lado, nos apaixonar por tudo aquilo que tem crescido e nascido, e esquecido que nós só iremos colher aquilo que nós mesmos temos plantado no nosso campo íntimo. Se nós estamos preocupados ainda em agradar aos homens, como Paulo traz a própria comunidade de Gálata, se nós estamos buscando os aplausos dos homens ainda e deixando para lá os ensinamentos de Jesus, talvez nós ainda não estejamos a serviço dele. E nós muitas vezes pegamos a falar, mas falamos muito de Jesus na doutrina espírita. Mas é preciso lembrar que o próprio Cristo disse que o Consolador viria. E ele viria a falar daquilo que Jesus trouxe, e não sobre a própria doutrina, embora tenhamos que falar sobre ela. Mas muito mais do que isso, porque a doutrina viria para ensinar a maneira como nós devemos nos conduzir a partir de agora. Mas se nós ainda estamos presos aos ensinamentos básicos, talvez tenhamos dificuldade de avançar. Se Jesus aparece aos discípulos e depois desaparece, é porque o papel de instrução ele já havia feito. Todos nós sabemos como proceder, todos nós sabemos o que nós não devemos seguir, mas ainda estamos a seguir as forças que nos distanciam da nossa própria elevação. Estamos ainda a pensar em caridade ao benefício do outro, quando na verdade deveríamos pensar no próprio movimento da caridade, o que temos trazido de crescimento espiritual para cada um de nós. Quando fazemos um ato, o que isso representa espiritualmente? Como eu tenho feito? Quais são as cláusulas ou as condições que eu tenho colocado? Porque por vezes nós fazemos uma parte, mas esperamos que o outro faça a dele. Nós olhamos para o companheiro e imaginamos que todos nós temos que ser iguais. E aí nós vamos esquecendo que cada um traz o seu propósito. Cada um traz a sua necessidade de olhar ao íntimo e entender justamente os desígnios de Deus a cada um de nós, a cada coração. Mas o fato é que quando nós encontramos, então, essa mensagem divina que Jesus nos convida de aproximarmos de Deus, pelo próprio ato da oração, no momento em que os discípulos fecham os olhos, mostra ali a necessidade e a vontade dos discípulos a se conectar com as coisas do alto, pela própria oração,
por esse fio que nos conecta às informações divinas que batem à nossa porta. Por isso Jesus foi, naquele momento, fez a materialização, para que pudesse sentir ali a necessidade de retorno, mais uma vez, à própria felicidade espiritual, a conversão. É preciso que nós busquemos isso, sentir Deus em todas as coisas, compreender as mensagens belas do caminho, para nós não nos afundarmos nas lamentações, mas para compreender o quanto temos recebido, embora não tenhamos olhado pelo olho material, sentido pelas mãos, mas pelo movimento do coração. O Pequeno Príncipe, o essencial, é invisível aos olhos. E nós ainda estamos buscando o pão material, ao invés de buscarmos o alimento da nossa própria alma. Nós ainda estamos buscando viver muito mais no mundo do que compreender qual é a verdadeira mensagem espiritual ao convite de nós seguirmos a nossa caminhada. Por isso voltarmos, porque como dito pelos discípulos, dali para frente ficaria muito perigoso. Dali para frente estaria escuro. E quando nós buscamos esse olhar, nos coloca na condição de afastados da luz que nós somos convidados a estar. Falamos tanto em iluminação, falamos tanto em pensar na luz, em sermos uma luz, e as escolhas nossas, por vezes, vai nos apagando as possibilidades de acendermos, assim como Jesus nos convida. Acender a nossa luz, clarear os caminhos, enxergar melhor. Por isso a necessidade de retornarmos o quanto antes. Quanto mais nós pensamos estar ganhando, por vezes, mais estamos nos distanciando dos créditos espirituais que nós tanto deveríamos buscar. Mas quando eles voltam ao agrupamento e vão contar o que aconteceu, Simão, então, ali já está convencido de que Jesus tivera, de fato, cumprido aquilo que ele tinha dito, que retornaria no terceiro dia. Tomé ainda duvidoso. Tomé traz aqui a cada um de nós, duvidando das coisas. Eis que Jesus, então, vai aparecer justamente ao meio deles. Tomé ainda duvida. O Cristo se faz mais materializado. Mostra a ele, então, as suas mãos e os seus pés, marcados e cravejados. Tomé toca. E então, a partir dali, ele compreende que, de fato, era Jesus. Mas talvez nós deixemos passar um símbolo que nos toca a grande transformação. Ao mostrar as suas mãos cravejadas, Jesus não está dizendo que apenas retornou, mas dizendo a necessidade de nos colocarmos ao trabalho, a não ficarmos presos entre quatro paredes, por vezes apenas ouvindo e nos animando, nos fantasiando ante a mensagem, mas a estarmos presentes, a dizer que aquela eram as marcas dele no mundo, mas a mostrar a mão a cada um de nós, representados aqui por Tomé, a pensar, e as nossas marcas? O que temos feito? O que temos deixado? Ao desencarnar, seremos nós convidados à estagnação do mundo ou ao trabalho bendito de iluminação? Como temos nos posicionado ainda nessa estrada simbólica, no relacionamento um para com o outro? Como temos nos posicionado no próprio lar, querendo ter a verdade e a razão a todo instante? No próprio ambiente de trabalho, quando somos contrariados, é preciso que compreendamos a necessidade de amarmos uns aos outros, nesse compartilhar de emoções. Ainda que nós não compreendamos qual é o nosso papel, mas amar cada dia um degrauzinho a mais, um tijolinho a mais, faz parte. É difícil? É difícil. Mas o convite é desenvolver esse sentimento mais íntimo da própria caridade, não apenas ensinada, mas também vivida, como o próprio Evangelho nos coloca a pensarmos como bons espíritas que somos, os trabalhadores da última hora. É preciso que nós compreendamos quantos aflitos temos acolhido. Se nós ainda estamos olhando para nós ou já caminhamos pela própria abnegação. Se nós temos olhado para as nossas necessidades ou já estamos caminhando desinteressados do próprio mundo. Porque o trabalho é isso.
Se nós olharmos a próprio Paulo de Tarso, embora as dificuldades, ele é aquele que compreendeu que mesmo perseguindo o Cristo, quando compreende a mensagem, a claridade, a verdade, ele se converte e vai dizer: o que queres que eu faça? Talvez nessa estrada simbólica que nós estamos a falar hoje, talvez o que esteja faltando nessa conversão de cada um seja compreender essa mensagem. O que queres que eu faça? Ou a pensar, como o próprio Ananias: eis-me aqui, Senhor. Como posso auxiliar? Como posso ajudar? Ainda na pequenez nossa. Que seja como sendo bons pais ao trabalho do filho. Ainda que seja sendo bons filhos. Ainda que sejamos bons avós, bons amigos, bons companheiros. Porque estamos a esperar desenvolver grandes dons divinos e esquecemos que somos chamados a desenvolver os pequenos ministérios divinos que trazemos ainda no coração adormecido. Esperando a condição do outro, porque por vezes o outro ainda não despertou, mas nós já temos recebido a mensagem que nos convida a esse movimentar, a não ficarmos mais fechados, como dissemos, mas nos colocar a própria ação. Não ficarmos limitados apenas ao centro, mas compreender que o que aprendemos aqui, precisamos ser lá fora, e não apenas espalhar. Porque se levar a doutrina espírita é a maior ajuda que nós fazemos a ela, que seja pelo exemplo. Porque nós estamos nos colocando na própria situação inicial daqueles que ainda se colocam a administrar os bens divinos, ou que se colocam a repetir aquilo que o Cristo trouxe, e agora nós ainda numa condição de repetirmos aquilo que os Espíritos tanto têm nos trazido. Criar o entendimento, como Paulo nos traz também no próprio capítulo 3, da necessidade, na carta aos Filipenses, da necessidade de nós passarmos a sentir Jesus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todas as horas. Porque hoje, com toda certeza, o ensinamento que ele nos trouxe tocou o nosso coração, bateu a nossa face, e talvez nós fechamos os olhos e ignoramos. Fomos convidados a um bom trabalho, da ajuda, da sinceridade, da humildade, e preferimos abaixar a cabeça e fingir que não era conosco. É preciso então que nós olhemos Jesus em todo instante, a não mais caminharmos cegos, a não mais caminharmos com as escamas nos olhos, deixar olhar de fato para as coisas como são, a não mais nos movimentarmos apenas pelas pernas, porque se assim o fosse, aqueles que não trazem a perna ativa ou os braços ativos, teria dificuldade na própria mensagem. É preciso que nós olhemos e deixemos as coisas para trás, na própria orientação de Paulo, mesmo que por vezes amarrados, ainda emaranhados às situações do passado, mas que nós nos libertemos daquelas mágoas, das chagas espirituais que nós vamos alimentando, como se fosse uma sacolinha que vai pesando, para que nós possamos então chegar ao nosso próprio objetivo, alcançar o nosso próprio alvo, que Paulo nos convida. Por vezes olhamos o alvo como sendo Jesus, mas nós não podemos olhar a imagem de sermos Jesus. Jesus é um manual para cada um de nós. Assim como quando compramos um eletrodoméstico, há um manual, a maneira como nós devemos usar. O que ele fez a cada um de nós é um manual espiritual de como devemos prosseguir. Mas por vezes temos amassado, jogado fora e imaginado que nós mesmos sabemos muito mais do que ele. Por isso a pergunta, a afirmação dos discípulos a próprio Cristo: parece-me que só você não sabe do que está acontecendo. Porque ainda olhamos para as nossas dores e falamos ao alto: será que vocês não estão enxergando? Será que vocês não estão percebendo o quanto eu sofro, as dificuldades que eu tenho na minha vida? E o alto está dizendo: será que não precisava passar por tudo isso? Será que tudo isso que está passando não é construção espiritual? Será que essas dificuldades, bem analisadas, não portam uma mensagem divina e que, bem olhada, vai nos colocar a caminhar ainda mais distante?
É preciso olharmos esses bons movimentos desses grandes espíritos que estão à nossa volta, porque Paulo vai dizer que nós devemos ser imitadores dele. Ou nós olharmos com cuidado para aqueles que estão caminhando e também imitar. É preciso que nós estejamos olhando muito mais do que a própria matéria. Senão estamos nós a imitar aqueles que no mundo estão se distanciando e imaginando nós estarmos no caminho correto. Todos nós temos essa capacidade de sentir, pela própria moralidade que já trazemos, ainda não depurada. Mas o livre-arbítrio nos convida por vezes a cairmos aí nas tentações do próprio materialismo, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. E nós vamos nos afastando. Por isso, trazer ao nosso campo íntimo o entendimento do que nós viemos fazer aqui enquanto espírito. Porque Paulo é aquele também que se converte e compreende o que Jesus queria. E ao olhar as aparições, há um ensinamento que nós devemos olhar com carinho. Maria de Magdala era uma mulher considerada de má vida. Mas foi a ela que Jesus apareceu primeiro. A dizer a cada um de nós que se nós queremos o caminho da felicidade, que não é desse mundo, como ele mesmo diz, a não ser que estejamos buscando uma felicidade diferente, porque a felicidade espiritual, é preciso que nós nos convertemos também, assim como Maria de Magdala. Ainda que o nosso passado não seja um passado tão iluminativo, é preciso deixar para trás tudo isso e a partir de agora buscar de fato ser. Não apenas vir buscar, mas ser. Nos convertermos justamente a esse propósito de elevação. A segunda aparição, junto aos discípulos na estrada, é porque ele vai dizer que sempre estará conosco. Nós sempre receberemos os bons espíritos nos chamando, nos auxiliando, ainda que nós não consigamos perceber. Nos piores momentos da vida, se nós nos colocarmos a própria oração, nós receberemos a ajuda. Talvez não como nós queremos, mas como se faz necessário. Ainda no grupo de estudo, da onde eu participo, uma trabalhadora de 47 anos de doutrina, nos relatou que 2 anos da vida dela foram os anos mais difíceis, 2 anos exatos. E ela nasceu em berço espírita e sempre fez o evangelho no lar. Mas nesses 2 anos em que a vida começou a ficar um pouquinho mais difícil, ela não sabe o porquê, mas exatamente nesses 2 anos ela deixou de fazer o evangelho no lar, sem perceber. Porque nós vamos escolhendo achar as soluções para os nossos problemas no mundo. E nós não nos colocamos a própria resignação que o alto nos convida. E que quando ela entendeu isso, ela voltou à própria prece. A vida não melhorou num estralar de dedos, mas a sua percepção sobre as experiências que ela vivia se transformou. E ela conseguiu então, ao passar do tempo, encontrar a felicidade em vencer todos os desafios que ela estava. Quantas vezes nós vamos esquecendo de nos conectar com as coisas divinas, a dizer a Deus, olha, você errou, está tudo errado, essas leis divinas não servem, e vou caminhar eu mesmo aqui. E vamos batendo a cabeça. Mas mesmo aí, nós recebemos o convite a essa conversão a todo instante, a dizer que cada um de nós traz o merecimento também. E na terceira, a necessidade de nós nos colocarmos em movimento. Se nós queremos buscar a elevação, se nós falamos tanto na doutrina espírita em crescer, assim como a fala inicial, é preciso nos colocar em movimento. Mas pensamos também em Paulo, na quarta aparição, entre outras que o Cristo fez, onde Paulo então foi obrigado a deixar as coisas para trás e viver um novo homem. E se nós estamos tendo a informação que a doutrina nos traz, por que é que nós queremos ainda viver como homens velhos? Ainda trazendo crenças do passado e não seguindo pelas informações mais profundas do Espírito. Porque estamos vivendo na superficialidade e não nos aprofundando intimamente. E a pensar que poderíamos imaginar que a próxima aparição de Jesus a cada um de nós seja a própria doutrina espírita, nos convidando a mergulhar, a lançarmos o nosso olhar
justamente aos céus e a perceber que nós não estamos no centro das nossas atenções como imaginávamos. Que a doutrina espírita nos convida, ainda pela própria imortalidade da alma, a pensar que distantes ainda estamos, mas que muito há a descobrir. Que se nós não sabemos é porque ainda não estamos na capacidade de compreender. Mas que se nós não nos colocarmos à mensagem, se nós não nos colocarmos dedicados, se nós não nos colocarmos esforçados, nós não vamos conseguir. Hoje ainda pela manhã, numa conversa com uma pessoa próxima, ela falou, olha, mas eu tenho lido os livros da doutrina e não tenho entendido. Tenho dificuldade, porque na vida parece que as coisas acontecem diferentes. Aí eu falei, mas como você está lendo o livro? Está lendo o livro. E o que ele está dizendo ali, eu estou olhando, fazendo uma comparação para a minha própria vida. Mas será que é nesse olhar que nós temos que fazer? Será que a doutrina espírita não tem que ser sentida? Será que nós ainda estamos buscando muito mais desenvolver o intelecto do que desenvolver o próprio amor? Talvez pela própria intelectualidade é que nós estamos distanciando do sentimento mais profundo do amor do Cristo. Quanto mais nós imaginamos estar ganhando, mais nós estamos nos afastando. É preciso ler, mas é preciso sentir. Porque entre aquele que sabe e aquele que ama, e o Lúcio já nos trouxe no livro Jesus no Lar, entre aquele que sabe e aquele que ama sempre está muito à frente daquele que apenas sabe. E amar todo mundo consegue. Então, às vezes, olhamos alguém